Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Essa palavra está em Mateus, no capítulo 7, no verso 15 e 16. E aí, enquanto eu estava meditando aqui nessa palavra para poder compartilhar algo com vocês, o Senhor me alertou sobre os falsos profetas, sobre aquelas pessoas que têm o nome do Senhor na boca, mas o coração está longe. Sabe, queridos, tem tido uma ascensão de pastores, de pessoas que se levantaram nesse meio como uma manobra de Satanás, simplesmente para roubar o dinheiro da igreja e abusar da igreja de Deus. Sabe, querido, ser usado por Deus não quer dizer que ele está sendo aprovado por ele. O Senhor pode usar quem ele quer, mas nós temos que entender e conseguir entender aquelas pessoas que de fato estão aqui simplesmente com o único motivo de abusar da igreja do Senhor. Que o Senhor vai dizer que eles se disfarçam como lobos. Eles usam a palavra de Deus, eles usam as palavras que estão contidas na Bíblia Sagrada, mas o coração deles não está no lugar certo. E como identificar aqui verdadeiros profetas? Os verdadeiros profetas são aqueles homens que vivem e encarnam a palavra de Deus. O Senhor Jesus vai nos dizer que João Batista ele foi um verdadeiro profeta, mas ele sabia quem ele era. João Batista vai dizer que ele é a voz do que clama no deserto, aquele que prepara o caminho do Senhor. Em momento nenhum ele chamou a glória para si, muito pelo contrário, ele indicava alguém e algo que era Jesus. Ele vivia a palavra vai nos dizer que ele vivia no deserto e pregava no deserto e comia mel e... eu me esqueci agora, grilos, se não me engano. Mas a palavra vai dizer que ele vivia naquele lugar. Ele encarnou a palavra e o chamado dele. E aí então ele pregava uma palavra poderosa: arrependimento. Sabe, queridos, quantos de nós temos ouvido palavras de você vai ser próspero, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar um carrão, você vai ganhar isso, aquilo outro, uma cultura de honra. Não estou dizendo que é errado você honrar alguém, você está, enfim. Mas aqui o que eu quero que você entenda é que mensagens de arrependimento precisam estar na boca dessas pessoas. Aqueles pastores, aquelas pessoas que só pregam palavras que amaciam o seu e o meu ego, eles são falsos profetas. Eles estão de olho no seu dinheiro e naquilo que você pode oferecer. Quanto nós vemos aqui, quantas notícias nós vemos nos noticiários de padres sendo presos, de pastores sendo presos porque abusaram de pessoas, porque roubaram dinheiro de pessoas, porque enganaram pessoas. A palavra vai nos dizer, Jesus vai nos dizer que nós devemos escolher as pessoas pelos seus frutos. Nós podemos conhecer esses profetas pelos seus frutos. Você talvez está indo num lugar simplesmente para ouvir uma palavra que é sadia ao seu coração, ao seu ouvido. Quantas vezes nós, em momentos de dificuldade, de tristeza, de amargura do nosso coração, nós queremos ouvir uma palavra que nos afague. E Jesus pode fazer isso, sim, mas não sempre, querido. Nós devemos ser confrontados. A mensagem do Evangelho, do início ao fim, é: arrependa-se, porque está chegando o dia. Nós devemos, queridos, ter uma mudança de vida. Nós não podemos escolher o Evangelho que amacia o nosso ego, as mentiras que são doces aos nossos ouvidos, mas que traz veneno e amargura para o nosso coração. Conheça os falsos profetas. Entenda e conheça a quem você tem dado ouvidos. Sabe, observe aonde você tem ido, observe as pessoas que você tem ouvido. Se tudo que elas falam, querido, é doce ao seu ouvido, você está ouvindo pessoas erradas. A palavra de Deus, ela é amor, mas ela também é justiça e confronto.
A palavra de Deus, se ela não te confrontar, a palavra pregada, se ela não te confrontar, ela não está sendo pregada da maneira correta. Esse não é o verdadeiro evangelho. Abra os seus olhos e abra os seus ouvidos. O tempo está próximo e chegarão dias em que o Senhor separará o joio do trigo. Tenha esse entendimento. Não busque as verdadeiras, as mentiras doces de ouvir, as palavras doces de ouvir, mas busque a verdade, que por mais que ela te sangre, ela produz cura.